Olá, pessoal. Bom, vamos lá começar então, começar nosso ano, começar o nosso livro. Infelizmente, agora nesse começo, vocês não estão com o livro, né? Enquanto vocês não estiverem com o livro, eu vou disponibilizar, junto com o arquivo das atividades, eu sempre vou disponibilizar para vocês print das páginas que a gente vai ver, tá bom? E vou mandar nos arquivos, tá? Das atividades. E é muito importante que vocês façam a leitura. Se caso der para imprimir, né? Se der para imprimir as páginas que eu mandar junto com as atividades, ótimo. Se não der para imprimir, não tem problema, tá? Mas que pelo menos vocês abram o arquivo, né, no celular e leiam as páginas, tá? Que eu enviar, tá bom? Essa primeira atividade dessa primeira semana, né? Nós vamos começar, né? A gente tá começando o livro. E como nós estamos começando o livro, a gente vai começar assim, de uma maneira mais devagar, tá? Um pouquinho mais tranquilo. Até porque essa semana é uma semana curta, né? A gente tem aí apenas 2 dias, né? De aula nessa semana. Já que na segunda, na terça e na quarta foram pontos facultativos. Então, a gente tem aí apenas a quinta e a sexta-feira de aula. Então, nessa semana são pouquinhas atividades e a gente vai ver só o primeiro tema da unidade 1, que a gente vai começar agora do livro de Ciências do 8º ano, tá bom? Bom, eu já havia adiantado desde o 6º ano, né, para vocês, que na matéria de ciências ocorre, do 6º ao 9º ano, ocorre aí uma certa divisão, né, nos conteúdos, tá? O ano passado, como nós tivemos aí uma troca, né, no livro didático, essa nova proposta, né, dos livros didáticos que a gente recebeu o ano passado, alterou um pouquinho, né, essa sequência, tá? Dos conteúdos de ciências do 6º ao 9º ano. Mas, basicamente, o 8º ano continua sendo principalmente o conteúdo que era antigamente, né, que é sobre o corpo humano, tá bom? Então, a gente começa nesse primeiro semestre, né, nesses primeiros 6 meses, até o mês de julho, a gente vai ver nessa primeira parte, né, do livro, todo o conteúdo relacionado ao corpo humano, tá bom? Então, a gente vai ver todos os sistemas aí, não são todos, infelizmente, não são todos os sistemas do corpo humano que a gente vai ver, mas os principais a gente vai ver aqui, tá? Nessa primeira parte do livro. E aí, na outra metade do ano, no segundo semestre, o conteúdo já muda um pouco, tá? O conteúdo já muda porque já entra um pouquinho no conteúdo relacionado ao início do 9º ano, tá bom? Então, lá para o segundo semestre, quando a gente voltar, né, de julho, né, em agosto, aí a gente já vai ver um conteúdo bem diferente, tá? A gente já vai ver um assunto mais relacionado à física, tá? Física e química, que são assuntos aí mais específicos, né, do 9º ano, mas que como houve essa alteração aí na composição dos livros, né, houve então uma alteração, né, na sequência, né, dos conteúdos de ciências em quase todos os livros didáticos, inclusive esse que a gente está usando, que chegou para nossa escola o ano passado, tá bom? Então, houve uma alteração aí na sequência, e aí o 8º ano não ficou apenas no livro, né, não ficou apenas com conteúdo de corpo humano. Misturou um pouquinho com o conteúdo também do 9º ano, tá bom? Mas isso a gente deixa para ver lá no segundo semestre. A gente começa agora, nesse comecinho, né, nesse início de ano, a gente começa então falando sobre
o corpo humano, tá? Essa unidade 1, pessoal, nós vamos falar bastante sobre a nutrição e o sistema digestório humano. Então, o primeiro sistema que a gente já vai aprender, o primeiro sistema do corpo humano que a gente já vai aprender agora nessa unidade 1, já é o sistema digestório humano, tá bom? E vamos falar bastante sobre o processo de nutrição, sobre a importância de uma boa alimentação, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas a partir do tema 2, certo? Porque no tema 1, que é o que nós vamos ver essa semana, é bem curtinho, é um tema bem pequenininho. A gente vai falar bem assim, especificamente sobre a organização do corpo humano, tá bom? Então, é bem assim, simplesinho esse tema. E são somente atividades referentes a esse tema para essa semana, tá bom? Então, a gente tá começando aí de uma maneira mais tranquila essa semana, até porque, como eu já disse, é uma semana aí bem curta, né? Uma semana aí com só 2 dias aí de aula, tá bom? Bom, o nosso corpo, ele é compreendido aí em diferentes níveis, tá? Mas basicamente a gente pode dizer que o nosso corpo, o corpo humano, é formado por células, tá bom? Isso a gente já aprendeu um pouquinho o ano passado, no 7º ano. Nós já aprendemos que todo ser vivo, o ano passado, no 7º ano, a gente aprendeu que todo ser vivo é formado por células, tá? E nós, seres humanos, nós, né, como uma das espécies de ser vivo que existe, nós também somos, né, formados por células. Eu costumo, né, dizer que nós somos um amontoado de células. É isso que eu costumo definir o ser humano, né, o corpo humano. Nós somos um amontoado de células, tá? Todas as partes do nosso corpo é formado por células, todas, desde o fio de cabelo até a ponta da unha do dedão é formada por células, tá? Então, as células são as unidades básicas funcionais, né, do nosso corpo. Bom, quando as células se juntam, né, formando um grupo de células específicas, elas formam o que nós chamamos de tecido. Entendam, pessoal, por favor. Entendam que tecido não tem nada a ver com tecido de roupa, tá? Pelo amor de Deus. Tecido aqui é um agrupamento de células, tá bom? Então, quando a gente tem células semelhantes, tá? Um grupo de células semelhantes, com estrutura semelhante, trabalhando, desempenhando a mesma função, nós temos então um tecido, tá bom? Nós temos vários tecidos que formam o nosso corpo. O tecido muscular, por exemplo, é um tipo de tecido que forma o nosso corpo, tá? São células específicas que formam aí o tecido muscular e que são responsáveis, por exemplo, por formar os músculos do nosso corpo, tá bom? Então, as células que formam os nossos músculos são células semelhantes que formam, então, se agrupam, né, formando, então, o que nós chamamos de tecido muscular, tá bom? Posso dar outro exemplo para vocês, depois eu vou dar outro exemplo que tem no desenho embaixo aqui na página, tá? As células que formam a nossa pele, por exemplo, tá? Então, nós temos as células que formam a nossa pele, então, a gente tem várias camadas que formam a nossa pele. Então, a gente tem o tecido epitelial, o tecido adiposo, que fica abaixo do tecido epitelial, né, que é a camada da nossa pele mais externa, tá? Então, a gente tem vários tipos de células diferentes que, quando a gente tem um agrupamento de células iguais, trabalhando, funcionando de maneira iguais, elas formam um tecido, tá bom? Agora, quando a gente tem vários tecidos diferentes trabalhando
numa mesma região, né, trabalhando ali, funcionando num mesmo objetivo, tá? Aí a gente vai ter então a formação de um órgão. Então nós podemos dizer que um órgão nada mais é do que uma estrutura, né? É uma unidade anatômica e funcional que é formada por tecidos diferentes, tá? Então a gente tem o órgão, nada mais é um órgão, né? Nada mais é do que uma unidade anatômica e funcional. Está presente somente em organismos pluricelulares, ou seja, formadas por muitas células, tá? E que são formados por vários tecidos diferentes. Vou dar um exemplo. A pele, por exemplo, é um órgão. Aliás, a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? Muita gente não considera a pele como um órgão, e a nossa pele é um órgão, tá bom? A nossa pele é um órgão, por quê? Porque a nossa pele é formada por vários tecidos diferentes, tá? São vários tecidos diferentes que formam a nossa pele. Tem a camada superficial da nossa pele, tá? Que é o tecido mais superficial da nossa pele, que é a parte que a gente vê, que nós estamos vendo da nossa pele. Tem a camada interna da nossa pele, que é outro tecido, é outro agrupamento de células que formam, tá? Então, são vários tecidos que formam a nossa pele. Então, a pele é um órgão. Aliás, como eu já disse, é o maior órgão do corpo humano. Então, nós podemos dizer que também os pulmões também. O pulmão é um órgão do corpo humano. O coração é um órgão também composto por vários tecidos diferentes. O nosso cérebro é um órgão também composto por vários tecidos diferentes, tá? Os nossos ossos também a gente pode considerar como um órgão composto por vários tecidos diferentes. Um deles é o tecido ósseo, tá? Tecido ósseo, que é o tecido que compõe, um dos tecidos, né, que compõe os nossos ossos, tá? Bom, e quando a gente tem, então, um conjunto de órgãos, quando a gente tem um determinado conjunto de órgãos atuando juntos, né, interagindo entre si, aí nós vamos ter, então, um sistema, tá? Então, se eu pego, por exemplo, o coração, que é um órgão, aí se eu pego o coração interagindo, por exemplo, com artérias, com veias, interagindo, por exemplo, com outras partes do nosso corpo, tá? Então, aí eu vou ter um sistema atuando. Nesse caso aí, eu vou ter um sistema cardiovascular. Então, quando eu tenho vários órgãos atuando juntos, interagindo juntos, aí eu tenho então a formação de um sistema, tá? É o caso então do sistema cardiovascular que eu dei o exemplo para vocês, que a gente vai ver agora, eu vou mostrar para vocês no exemplo que tem aqui no desenho, aqui no livro, tá bom? Quando a gente tem, só para encerrar essa parte aqui do texto, quando a gente tem vários sistemas atuando de forma conjunta, aí a gente vai ter, então, um organismo, que é o corpo humano, tá? Então, nós temos um organismo, que é o corpo humano, que é formado por vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema linfático, sistema digestório e tantos outros, tá? E aí, dentro de cada sistema, a gente tem várias subpartes que a gente, ao longo aí dessa primeira parte do livro, nós vamos aprendendo os diversos nomes, os diversos detalhes aí de cada sistema, tá bom? Então, olha, vamos identificar aqui direitinho a sequência dos níveis de organização do corpo humano, tá? Deixa eu ver se eu consigo focalizar direitinho aqui para vocês entenderem direitinho como que é essa sequência aqui dos níveis de organização do corpo humano. Então, olha só, eu vou começar
de trás para frente, tá? Então, eu vou começar aqui, olha. Vou começar aqui de trás para frente. Vou começar daqui. Então, eu tenho, por exemplo, vou pegar uma única célula do nosso corpo. A célula muscular cardíaca. Esse é um exemplo de célula do nosso corpo, que todos nós temos, tá? É a célula muscular cardíaca. É uma das células que formam o nosso coração. Uma das células que formam o nosso coração. Veja bem, não é a única, tá? Não é o único tipo de célula que forma o nosso coração. Tem vários outros tipos. Essa é um tipo, tá? Então, a célula muscular cardíaca, ela é mais ou menos assim, olha. Olha como que ela é esquisitinha. Olha aqui o núcleo dela, tá? Tá até lilazinho aqui. Isso daqui é a célula inteira, olha. Claro que é um desenho apenas, mas é mais ou menos assim que ela é vista ao microscópio, tá bom? Quando eu tenho, então, várias dessas células juntas, unidas, olha só. Quando eu tenho várias dessas células unidas, juntas, atuando de uma maneira igual, eu vou ter, então, um tecido. Olha só, é o conjunto dessa célula muscular cardíaca, tá? Então, aí eu vou ter um tecido muscular cardíaco, certo? Só que o nosso coração não é formado por apenas esse tecido. Lembra que eu disse que essa é apenas uma das células que formam o nosso coração? Então, o nosso coração não tem apenas esse tecido muscular cardíaco, tá? Nosso coração tem vários outros tipos de tecido. Eu vou citar para vocês. Nosso coração, por exemplo, tem o tecido muscular estriado, tem o tecido muscular liso. Então, tem vários tipos outros de tecido, tá? Esse é o tecido muscular cardíaco, tá bom? Então, quando a gente tem o tecido muscular cardíaco, mais os outros tecidos que eu citei para vocês, o estriado, o liso, aí a gente vai ter todos esses tecidos atuando junto, nós vamos ter, então, o coração, que é um órgão, tá? Então, quando a gente tem vários tecidos atuando juntos, nós vamos ter, então, um órgão, que no caso aqui é um coração, tá bom? Só que o coração não é o único órgão que forma o sistema que ele atua, tá? O sistema cardiovascular, né, que antigamente a gente chamava só de sistema cardíaco, né, mas hoje a gente chama de sistema cardiovascular, ele não é formado apenas pelo coração, de jeito nenhum. O sistema cardiovascular, ele é formado além do coração, né, que é um dos órgãos, o sistema cardiovascular também é formado. Vamos aqui agora. O sistema cardiovascular também é formado, olha aqui o coração. Pelas artérias, olha aqui a parte azulzinha. Pelas veias, olha a parte vermelhinha. Pelo sangue que está circulando por todo o corpo, dentro das veias e das nossas artérias, tá? Então, tudo isso forma o órgão, tá? Então, esses órgãos atuando, todos esses órgãos atuando de maneira conjunta, formam, então, o sistema cardiovascular, tá? Então, esses vários órgãos atuando de maneira conjunta, coração, veias, artérias, o sangue circulando por todo o corpo, todos esses órgãos atuando de forma conjunta formam, então, um sistema, que nesse caso é o sistema cardiovascular, certo? Mas o corpo humano não é só o sistema cardiovascular. O corpo humano tem outros sistemas. Então, aqui vai ter também o sistema digestório, o sistema digital,
o digital é bom, hein? O sistema genital, o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema respiratório, tem vários, sistema muscular, tá? Então tem vários outros sistemas que ajudam aí, que atuam, né, de maneira conjunta, tá, no corpo humano. E aí esses vários sistemas atuando de maneira conjunta é que formam então o organismo, o corpo humano, tá certo? Então esses são os níveis de organização do corpo humano, tá bom? Para encerrar, a gente vai entender o que significa a homeostase. A homeostase é um termo assim esquisito, né, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas é bem simples de entender, tá? O nosso corpo, eu posso dizer, pessoal, que o nosso corpo é assim, é uma máquina perfeita, tá? É uma máquina em perfeito funcionamento, tá? Que funciona assim perfeitamente, quando tá bem, lógico, tá? Então, quando acontece alguma coisinha de errado, né? Quando essa máquina aí tem algum probleminha, é sinal de alguma doença, tá bom? Mas o nosso corpo, ele funciona assim, é uma máquina que tem um funcionamento assim perfeito, tá bom? Mas para que essa máquina funcione, as nossas células, né, que são os principais, vamos dizer assim, ingredientes, né, do nosso corpo, né, os principais componentes, ingredientes não, os principais componentes do nosso corpo, as nossas células precisam constantemente, precisam de nutriente, precisam de gás oxigênio, tá? E também o nosso corpo precisa que haja um perfeito equilíbrio desse ambiente interno do nosso corpo. Isso é o que nós chamamos de homeostase, tá? Então, homeostase nada mais é do que o equilíbrio interno, é a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo, tá? Então, todos os sistemas que atuam dentro do nosso corpo, eles se mantêm, né, preservados em equilíbrio internamente nesse processo chamado homeostase. Existem dois sistemas, que atuam, que são os responsáveis, né, que atuam coordenando a atividade dos demais sistemas. São eles o sistema endócrino e o sistema nervoso. Esses são os dois principais sistemas que atuam coordenando os outros sistemas. Então, os dois principais sistemas, por ajudar, né, nessa homeostase, ou seja, nessa preservação do equilíbrio do ambiente interno do nosso corpo, são os sistemas endócrino e o sistema nervoso. Vocês vão aprender ainda o que é o sistema endócrino, tem a ver com hormônios, tá bom? Tem a ver com hormônios, e o sistema nervoso, vocês sabem, tem a ver aí com a transmissão dos impulsos nervosos, tá? No nosso corpo, certo? Isso então é homeostase, é a manutenção, é a preservação do equilíbrio do ambiente interno do nosso corpo, tá bom? Bom, então assim a gente termina o tema 1. Como eu falei, ele é bem assim, pequenininho, tá? É bem resumido. E eu passei para vocês, então, as atividades que estão no arquivo. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, qualquer perguntinha que vocês queiram fazer, qualquer esclarecimento que vocês queiram tirar comigo, pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode me perguntar a qualquer momento. Eu estou à disposição de vocês, vocês sabem disso. Estou à disposição de vocês para vocês entrarem em contato comigo, para que eu possa esclarecer as dúvidas e explicar qualquer dúvida que ainda restar para vocês, tá bom? Até a próxima semana. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, todo mundo, tá? Tchau, tchau.